Esse é o vídeo número 40 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 193 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Quarto, da guarda do coração. A modéstia dos olhos pouco nos servirá se não vigiarmos sob o nosso coração. Aplica-te com todo o cuidado possível à guarda de teu coração, diz o sábio, Provérbios, capítulo 4, versículo 27. Porque é dele que procede a vida. É aqui o lugar apropriado para se dizer algumas palavras sobre as amizades, primeiramente sobre as santas, depois sobre as puramente naturais, enfim, sobre as perigosas. Primeiro, descrevendo São Paulo a corrupção moral dos gentios, enumerava entre seus vícios a falta de sentimentos e de susceptibilidade para a amizade. A amizade, segundo São Tomás, é mesmo uma virtude. A perfeição não proíbe que se entretenham amizades, diz São Francisco de Sales. Exige somente que sejam santas e edificantes, a saber, só devem ser mantidas aquelas uniões espirituais por meio das quais 2, 3 ou mais pessoas comunicam entre si seus exercícios de devoção, seus desejos piedosos e sentimentos nobres, tornando-se como que um só coração e uma só alma para a glória de Deus e o bem espiritual próprio ou alheio. Com toda a razão podem tais almas exclamar: vede quão bom e suave é habitarem os irmãos em união. Salmo 132, versículo 1. São Francisco de Sales diz mais que, em tal caso, o suave bálsamo da piedade destila de coração em coração, por meio dessas mútuas comunicações. E bem se pode dizer que Deus lança sua bênção sobre tais amizades por toda a eternidade. Filoteia, parte 3, capítulo 19. Tais amizades são recomendadas pela Escritura mesma em termos eloquentes. Nada se pode comparar com um amigo fiel e o valor do ouro e da prata não iguala a bondade de sua fidelidade. Eclesiástico, capítulo 6, versículo 16. Um amigo fiel é um remédio para a vida e a imortalidade, e os que temem o Senhor encontram um tal, idem. Mas como podeis aconselhar as amizades particulares, dirá alguém, quando elas são tão rigorosamente condenadas por todos os ascetas? Respondo: as amizades particulares são proibidas unicamente nos claustros e com toda a razão, pois é imperiosamente necessário que todos os religiosos se amem mutuamente com amor fraterno, para que haja uma vida comum claustral. Ora, num claustro, as amizades particulares podem facilmente ocasionar perturbações dessa mútua caridade, dando ocasião a invejas, suspeitas e outras misérias humanas. São Basílio não hesitou em dizer que as amizades particulares em um convento são uma sementeira perpétua de invejas, de suspeitas, de desconfianças e inimizades. O mesmo acontece nas famílias em que o pai ou a mãe têm mais carinhos para um filho que para os outros. Os filhos de Jacó odiavam seu irmão José porque seu pai lhe dedicava um amor especial. Não há, além disso, nenhum motivo para se alimentar tais amizades em um estado religioso, pois, em um convento onde reinam a disciplina e a ordem, todos os membros tendem ao mesmo fim, a perfeição. E não é necessário travar amizades particulares para animar-se mutuamente ao serviço de Deus e ao trabalho do aperfeiçoamento próprio. Os que vivem no mundo e desejam dedicar-se à prática da virtude verdadeira e sólida precisam, pelo contrário, unir-se aos outros por uma amizade santa e edificante, para poderem, por meio dela, se animar, se auxiliar e se estimular ao bem. Há no mundo poucas pessoas que tendem à perfeição e muitas que não possuem o Espírito de Deus, e, por isso, é preciso que os bons, quanto possível, evitem os que podem impedir seu adiantamento espiritual e travem amizade com os que os podem auxiliar na prática do bem. Número 2. Quanto às amizades puramente naturais, deve-se dizer que elas têm seu fundamento em nossa natureza, que nos compele a amar nossos pais, nossos benfeitores e todos aqueles em quem vemos belas qualidades e com quem simpatizamos.
Essa espécie de amizade é o laço da família e da sociedade, mas facilmente degenera em amizades falsas. Por exemplo, se os pais, por um carinho demasiado, toleram as faltas de seus filhos, ou se um amigo ofende a Deus para agradar a seu amigo. Quanto a essas amizades, devemos notar que só são agradáveis a Deus se as santificarmos por meio da boa intenção. Por exemplo, amando nossos pais e amigos por amor de Deus. Número 3. Por amizades perigosas entendem-se, em particular, as sensuais, isto é, aquelas que se baseiam sobre uma complacência sensual, sobre a fruição comum de prazeres sensuais, sobre certos dotes fúteis e vãos de espírito e coração. Essas amizades são já por si perigosas, mesmo que, no começo, nada tenham de inconveniente, e devemos guardar nosso coração desembaraçado delas. Letra A. Quem não evita relações perigosas cai facilmente no abismo, diz Santo Agostinho no Sermão 293. O triste exemplo de Salomão bastaria para nos encher de terror. Depois de ter sido amado tanto por Deus, servindo ao Espírito Santo de mão para escrever, travou relações com mulheres pagãs já na sua velhice e caiu tão profundamente que chegou a sacrificar aos deuses. Isso, porém, não nos deve estranhar, pois será para admirar que alguém se queime. Pergunta São Cipriano na obra de Singularitate Clericorum, permanecendo no meio das chamas, mas em nossas conversas, graças a Deus, não ocorre nada de mal, dirá alguém. Respondo, todas as amizades que têm sua origem em afeições sensuais são, pelo menos, um grande impedimento à perfeição, mesmo que não deem ocasião a outras coisas. Elas, pelo menos, fazem-nos perder o espírito da oração e do recolhimento interior. A alma que está presa por uma afeição natural achar-se-á corporalmente, talvez, na igreja, mas seu espírito estará se entretendo com o objeto de seu amor. Perderá o amor aos Santíssimos Sacramentos, não será mais sincera para com seu confessor, temendo que ele a obrigue a romper com essa cadeia e, envergonhando-se de lhe descobrir sua afeição, não lhe dirá a causa de sua tibieza. É assim, se agrava de dia para dia seu estado lastimoso. Ao ouvir que se fala mal da pessoa amada, se enfurece, defende-a calorosamente, descuida-se da obediência, pois, quando o confessor a exorta a renunciar a tal amizade, procura 1000 desculpas para não ter de obedecer. Não é só grande a perda espiritual que se sofre com essas amizades, baseadas sobre certos dotes externos de uma pessoa, principalmente se for de outro sexo. É também enorme o perigo que se corre de se perder eternamente. No começo, tais amizades parecem indiferentes, mas tornam-se, pouco a pouco, pecaminosas, enfim, arrastam a alma ao pecado mortal. O homem e a mulher são como o fogo e a palha, diz São Jerônimo na carta a Eusébio de Morte Hieronymi. E o demônio não cessa de soprar até irromper o incêndio. Pessoas de diferente sexo abrasam-se por causa de grande familiaridade com a mesma facilidade com que a palha é atingida pelo fogo e, em certo ponto, até com maior facilidade, porque o demônio emprega tudo quanto é apto para atiçar o fogo. Santa Teresa viu-se um dia transportada ao inferno, onde Deus lhe mostrou o lugar que lhe preparara, se não rompesse com um certo apego puramente natural a um seu parente. Letra B. Se sentires em teu coração, alma cristã, uma tal afeição para com alguém, não há outro remédio para te libertares dela que cortá-la resolutamente de uma vez para sempre, pois, se quiseres renunciá-la pouco a pouco, crê-me, nunca chegarás a desfazer-te dela. Essas cadeias são dificílimas de se romper e só o conseguirá quem as quebrar violentamente de uma só vez. E não venhas com a desculpa de que, até agora, nada ocorreu de inconveniente, pois deves saber que o demônio não começa com o pior, mas só pouco a pouco leva as almas imprudentes às bordas do precipício e, então, com um leve empurrão, precipita-as no abismo. É uma máxima aceita por todos os mestres da vida espiritual que, neste ponto, não há outro remédio que fugir e afastar-se da ocasião. São Filipe Neri costumava dizer que,
Nesse combate, só os covardes saem vencedores, isto é, os que fogem da ocasião. Podemos resistir aos outros vícios ficando na ocasião, diz São Tomás na obra De Modo Confessionis, capítulo 14, fazendo violência contra nós mesmos. Só poderemos vencer, porém, o vício contrário à pureza fugindo da ocasião e renunciando às afeições perigosas. Se sentires, porém, teu coração livre e desembaraçado de tais afeições, toma todo o cuidado possível para não te emaranhares em qualquer laço, como já se tem dado com outros em razão de sua negligência. Eis o conselho que te dá São Jerônimo na carta a Eustóquio. Se, no trato com alguém, notares que alguma afeição desregrada se quer apoderar de teu coração, apressa-te em sufocá-la antes de se tornar um gigante. Enquanto o leão é ainda pequeno, pode ser facilmente trucidado. Uma vez crescido, tornar-se-á muito difícil e humanamente impossível. Coisa verdadeiramente lamentável e vergonhosa seria se permitisses que fizessem, em tua presença, gracejos indecentes. Não julgues que não peças calando-te simplesmente ouvindo tais gracejos. Se não evitares o mais depressa possível a companhia de um homem tão insolente, já cooperaste com o pecado e te fizeste réu dele. Se receberes de alguém uma carta com palavras amorosas, rasga-a imediatamente ou lança-a no fogo e não lhe des resposta. Se, por motivo grave, tiveres de responder, faz-o então em poucas e sérias palavras, e não des a entender que notaste as tais palavras e muito menos que achaste nelas prazer. Está gostando do canal Audioteca Católica? Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Letra C. Não repliques também que não há perigo, porque a pessoa de que se trata é piedosa. São Tomás de Aquino diz, no capítulo 14 do Tratado de Modo Confitendi: quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos afeição particular, tanto mais devemos nos acautelar, porque o alto preço que fazemos de sua virtude mais nos excita ainda a amá-las. O padre Sertório Caputo, da Companhia de Jesus, diz: o demônio, a princípio, nos inspira o amor à virtude daquela pessoa, depois o amor à própria pessoa e, finalmente, nos lança na perdição. O doutor Angélico faz notar que o demônio sabe perfeitamente esconder um tal perigo. No começo não dispara seta alguma que pareça envenenada, mas só tais que excitem a afeição, ocasionando leves ferimentos do coração. Em seguida, quando o amor já está aceso, essas pessoas já se não tratam mais como anjos, mas como homens de carne e sangue. Trocam repetidos olhares e palavras amorosas, desejam estar muitas vezes a sós, juntas. Por fim, a piedade espiritual degenera em amor carnal. Letra D. Aqui está o texto reescrito com as correções solicitadas. Se, no trato com alguém, notares que alguma afeição desregrada se quer apoderar de teu coração, apressa-te em sufocá-la antes de se tornar um gigante. Enquanto o leão é ainda pequeno, pode ser facilmente trucidado. Uma vez crescido, tornar-se-á muito difícil e humanamente impossível. Coisa verdadeiramente lamentável e vergonhosa seria se permitisses que fizessem, em tua presença, gracejos indecentes. Não julgues que não peças calando-te simplesmente ouvindo tais gracejos. Se não evitares o mais depressa possível a companhia de um homem tão insolente, já cooperaste com o pecado e te fizeste réu dele. Se receberes de alguém uma carta com palavras amorosas, rasga-a imediatamente ou lança-a no fogo e não lhe des resposta. Se, por motivo grave, tiveres de responder, faz-o então em poucas e sérias palavras, e não des a entender que notaste as tais palavras e muito menos que achaste nelas prazer. Não repliques também que não há perigo, porque a pessoa de que se trata é piedosa. São Tomás de Aquino diz, no capítulo 14 do Tratado de Modo Confitendi: quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos afeição particular, tanto mais devemos nos acautelar, porque o alto preço que fazemos de sua virtude mais nos excita ainda a amá-las. O padre Sertório Caputo, da Companhia de Jesus, diz:
O demônio, a princípio, nos inspira o amor à virtude daquela pessoa, depois o amor à própria pessoa e, finalmente, nos lança na perdição. O doutor Angélico faz notar que o demônio sabe perfeitamente esconder um tal perigo. No começo não dispara seta alguma que pareça envenenada, mas só tais que excitem a afeição, ocasionando leves ferimentos do coração. Em seguida, quando o amor já está aceso, essas pessoas já se não tratam mais como anjos, mas como homens de carne e sangue. Trocam repetidos olhares e palavras amorosas, desejam estar muitas vezes a sós, juntas. Por fim, a piedade espiritual degenera em amor carnal. São Boaventura indica 5 sinais, dos quais se pode deduzir se a afeição que a alguém nos prende é pura ou não. Primeiro, se entretém conversas inúteis. Inúteis são todas as que levam muito tempo. Segundo, se ocorrem olhares e louvores mútuos. Terceiro, se desculpam as falhas reciprocamente. Quarto, se aparecem pequeninos ciúmes. Quinto, se a separação de um causa certa inquietação. Eu ajunto ainda, se sente grande prazer e gosto nas maneiras ou gentileza natural da pessoa amada, se deseja que nossa afeição seja correspondida e se não gosta que outros observem, ouçam ou falem disso. Letra E. Mas, mesmo as pessoas que pretendem contrair matrimônio, estarão obrigadas a sufocar a inclinação ou simpatia recíproca, suposto mesmo que seja honesta. Me perguntará alguém, se esses futuros esposos estiverem animados de tais sentimentos, que estejam prontos a empregar todos os cuidados para tornar remota a ocasião próxima do pecado e resolvidos a nunca ofender a Deus por causa de tal afeição, não precisarão romper com ela. A experiência, porém, ensina que os mais nobres sentimentos degeneram facilmente em paixão. Por esses motivos, os teólogos exigem muita cautela com essas pessoas. Sabendo quanto o coração humano é inclinado ao pecado e quão fraco quando dominado por uma paixão, só permitem tais relações entre os jovens quando estão em idade e têm vontade séria de se casar. Além disso, que não sejam travadas sem consentimento dos pais, que não se prolonguem por muito tempo e só se namorem quando estiver próximo o casamento, também lhes interditam o trato a sós. Longe das vistas dos pais, grande familiaridade e tudo o que possa manchar a pureza da alma, seja por pensamentos, olhares, palavras ou gestos. Do filho de Tobias podemos aprender como os jovens devem se preparar para o casamento. Na cidade de Ragés, na Média, vivia uma piedosa donzela, de nome Sara, filha de Raguel. Estava profundamente aflita porque 7 rapazes, que sucessivamente a tinham desposado, haviam sido sufocados pelo demônio da impureza, Asmodeu, na primeira noite depois das núpcias. Ora, o anjo Rafael, que acompanhará o jovem Tobias em sua viagem a Ragés, aconselhou a pedir Sara em casamento. Ele, porém, a par do ocorrido com os outros homens, temia expor-se ao mesmo perigo. O anjo, porém, tranquilizou-o, dizendo: ouve-me, o demônio só tem poder sobre aqueles que abraçam o estado conjugal excluindo a Deus de seus pensamentos, para satisfazerem unicamente a sua concupiscência, como o cavalo e a mula, que não têm entendimento. Tu, porém, quando receberes a Sara, entra com ela no teu quarto por 3 dias e 3 noites, guardando continência, e não te entregues a outra coisa que a oração, e então a receberás em matrimônio no temor do Senhor, levado mais pelo desejo de filhos que pela concupiscência, para que sejas abençoado e teus filhos sirvam e glorifiquem a Deus. Então nada terás a temer do demônio. O jovem Tobias seguiu esse conselho, e seu casamento foi muito abençoado por Deus. Notemos igualmente as 4 exortações dadas a Sara por seus pais ao se despedirem dela. Primeiro, honra a teu sogro. Segundo, ama a teu marido. Terceiro, cuida em governar bem tua casa. Quarto, porta-te em tudo irrepreensivelmente. Estes avisos devem servir de norma a todos os jovens que pretendem contrair matrimônio. Letra F. O que dissemos até aqui se refere ao trato com pessoas de diferente sexo.
O amor desregrado pode existir também entre pessoas do mesmo sexo, principalmente se são ainda moços e existe entre eles uma familiaridade por demais íntima. A este respeito, São Basílio diz o seguinte no sermão de Abdicatione Rerum: Vós, que sois ainda jovens, evitai a familiaridade com vossos iguais, pois, por meio dessas amizades, o demônio já arrastou a muitos para o inferno. Alguns começaram com uma afeição, na aparência santa. Continua ele, mas pouco a pouco precipitou-os o demônio num lodaçal de vícios os mais abomináveis. Santa Ângela de Foligno se exprime de modo semelhante no capítulo 64 da obra de Arnaldus de Villanova. Ainda que seja o amor a fonte de todo o bem, não deixa de ser igualmente a fonte de todo o mal. Não falo do amor impuro, que deve ser evitado em todo o caso, mas da inclinação, em si inocente, que facilmente pode degenerar em amor desordenado. O trato ou comércio muito assíduo com o outro, com protestos de afeição, tem por consequência tornar nocivo o amor, visto que ele prende estreitamente um coração ao outro, obscurecendo a afeição crescente cada vez mais a razão. Em pouco tempo, só quererá um o que quer o outro, e então não terá mais coragem de resistir ao outro quando for convidado ao mal. É assim, se perderão ambos. Por isso, os que se dedicam à educação da mocidade estão gravemente obrigados a ter os olhos abertos nesse ponto, e não precisam ter escrúpulos, suspeitando o mal com algum motivo. Se notarem qualquer apego ou familiaridade entre dois jovens, intervenham imediatamente e conservem-nos rigorosamente separados um do outro. Letra G. Aqui na terra, cada um de nós anda por caminhos escabrosos e em trevas, e se, por cima, ainda um anjo mau nos persegue e impele à perdição, a saber, um mau companheiro, que é pior que o mesmo demônio, como poderemos escapar ilesos? Já Platão dizia: tomarás os mesmos modos daqueles com quem convives. Segundo São João Crisóstomo, para se certificar dos hábitos de alguém, basta saber com quem ele anda, já que os amigos o são ou fazem-se semelhantes uns aos outros. E isso por duas causas. Primeiro, porque um se esforça por imitar o outro, para lhe ser agradável. Segundo, porque o homem, como nota Sêneca, é inclinado a fazer o que vê os outros fazerem. Dos israelitas lemos: eles se mesclaram com os gentios e aprenderam suas obras. Salmo 105, versículo 35. Devemos, portanto, não só fugir do comércio com os devassos, diz o sábio, mas também nos conservarmos longe de seus caminhos. Meu filho, não andes com eles e não ponhas o teu pé em seus caminhos. Provérbios capítulo 1, versículo 15. Devemos evitar todo o trato com eles, suas conversas ou presentes, com os quais procuram nos enredar em suas malhas. Meu filho, se os pecadores te atraírem com seus afagos, não condescendas com eles. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Cairá uma ave talvez no laço armado na terra sem o chamariz. Amós capítulo 3, versículo 5. O demônio serve-se dos maus amigos como de chamarizes, segundo Jeremias, para prender as almas em suas redes de pecado. Meus inimigos, sem motivo, prenderam-me como se prende uma ave na caça. Jeremias capítulo 3, versículo 52. Ele diz sem motivo por quê? Perguntando-se a um tal sedutor por que aliciou sua pobre vítima ao pecado, responderá: não havia motivo. Eu só queria que ela fizesse como eu. É essa exatamente a astúcia do demônio, diz São Efrém. Capturada uma alma em sua rede, serve-se dela como de uma armadilha ou negaça para prender a outra. De Recta Vivendi Ratione, capítulo 22. Fujamos, pois, a toda a familiaridade com tais escorpiões infernais, como se foge da peste. Digo, fujamos a familiaridade, isto é, não travemos amizade com homens viciosos, evitando tomar parte em sua mesa ou banquetes ou entretendo relações mais íntimas com eles. É impossível evitar todo o comércio com eles, pois então deveríamos sair deste mundo. Segundo o apóstolo, primeira carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 10. Contudo,
É bem possível evitar um trato mais familiar. Seguindo o conselho do mesmo apóstolo, eu vos escrevi que não tenhais comunicação com eles, com tal não deveis nem sequer comer. Disse ainda: fujamos de tais escorpiões, pois o profeta Ezequiel designa assim os sedutores. Pervertedores estão contigo e habitas com escorpiões. Ezequiel capítulo 2, versículo 6. Não ousarias, alma cristã, habitar com escorpiões, e certamente te afastarias com toda a pressa de sua proximidade. Pois assim deves evitar os amigos que dão escândalo e envenenam tua alma com maus exemplos e conversas perversas. Quanto mais estreitamente estão ligados a nós, tanto mais perniciosos se tornam. Os inimigos do homem são os seus domésticos. Mateus capítulo 10, versículo 36. Na Sagrada Escritura se diz: quem se compadecerá de um encantador mordido pela serpente e de todos os que se aproximam de animais ferozes? Assim também, quem se compadecerá daquele que se torna companheiro de um homem iníquo? Eclesiástico capítulo 12, versículo 13. Se um tal homem, por motivo do perigo a que se expõe, cai em pecado e se precipita na condenação eterna, ninguém, nem Deus, nem os homens, terá compaixão dele, pois já foi advertido do perigo.